Olá, mais um Empreenda Santa Catarina começando e hoje nós vamos falar sobre MEI. É dia de tirar dúvidas e de entender essas mudanças válidas para o microempreendedor individual neste ano. A gente começa já falando sobre o que mudou para o MEI em 2025. É com você, Alexandre. Convidamos agora um advogado que também é contador e consultor do Sebrae. É o Alexandre Silveira, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Meu xará, né? Tudo bem, Alexandre? É um prazer estar aqui conversando contigo de novo. Maravilha. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo, né? Aliás, todo mundo pergunta, né? Mas será que todo microempreendedor individual vai sofrer com as novas regras? Vai ter algum problema? Quando é que eu tenho que me preocupar? Eu que sou microempreendedor individual, por exemplo. Olha, assim, ó, todas as empresas, elas são impactadas com todas as regras que a gente tem, seja a regra tributária, a regra fiscal. Então, os empreendedores, eles sempre precisam estar atentos para cumprir minimamente aquilo que a legislação determina, para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Certo. Então, todo mundo é impactado, com certeza. Certo. Entendi. Agora, muitas vezes o empreendedor individual, né, o micro, ele pensa assim, alguns a gente vê, né? Ah, mas eu não preciso porque o que eu recebo ali é tão pouco, tal, é só para minha subsistência, não tem problema, então eu não preciso me preocupar com isso. Mas precisa, né? Então, precisa se preocupar, o microempreendedor individual ele tem um limite de faturamento. Esse limite de faturamento anual é de R$ 81 mil, dá uma média de R$ 6.750 por mês. E se ele ultrapassar esse limite de faturamento, ele precisa ter um novo enquadramento tributário, ele acaba tendo outras obrigações. Eu acho que a grande recomendação mesmo é que o microempreendedor individual procure até o Sebrae, porque o Sebrae tem as informações todas, né? Sim, o Sebrae, junto com as salas do empreendedor que a gente tem no estado todo, em vários lugares do Brasil, tem as agências do Sebrae, consegue orientar tanto essa parte legal quanto a parte de boas práticas, né? Então, o empreendedor ele precisa ter controles financeiros mais adequados, ele precisa entender quanto que está entrando, quanto que está saindo da empresa dele, e ele precisa ter isso de uma forma muito clara, né? E ali na ponta da unha, né? Ele tem que ter esse controle para que ele não diga assim, eu não sabia que eu estava faturando mais do que o limite, eu não sabia. E não tem como dar essa desculpa, né? E aí é uma desculpa mesmo. Então, o Sebrae consegue ajudar esse empreendedor a entender como fazer um fluxo de caixa, se ele tem dificuldade, né, de encontrar uma ferramenta, o Sebrae consegue disponibilizar. Então, o empreendedor ele tem vários caminhos aí para buscar ajuda, né? Então, tem as salas do empreendedor, tem as agências, tem o 0800 do Sebrae, tem o site do Sebrae. Então, tem várias coisas que o empreendedor pode fazer para melhorar e entender mais sobre o negócio dele. Claro. Vamos repassar aqui para o pessoal, então, esses valores que vão mudar a partir de agora, né? É sempre bom a gente lembrar aqui o pessoal de casa, porque, por exemplo, tem o microempreendedor individual, que tem uma lojinha e tal, mas também tem o caminhoneiro, que também é diferente, né? Tem outro valor. Quais são esses valores? Dá para a gente passar rapidamente aqui? Dá para a gente passar. O microempreendedor individual, como a gente teve aí uma alteração do valor do salário mínimo, ele tem aí um valor que é de, no máximo, R$ 81,90. Daí vai depender se ele é só comerciante, se ele comercializa e presta algum tipo de serviço, tá? Então, aquele microempreendedor individual que a gente chama do tradicional, que não é o MEI caminhoneiro, né? Ele tem um valor que vai variar entre R$ 75,90 e R$ 81,90. Já o MEI caminhoneiro, ele tem um valor um pouco maior, que ele vai iniciar em R$ 182, porque ele paga um percentual sobre o salário mínimo, mas é um percentual diferenciado, de 12% sobre o salário mínimo. Então, ele precisa aí estar atento, né? Porque o MEI caminhoneiro paga um pouquinho mais. E quando é que a gente deve pagar essas alterações que tiveram agora? Quando que se paga isso? Muita gente tem perguntado. Quanto aos pagamentos do microempreendedor individual, a gente teve uma alteração no salário mínimo agora, em 1º de janeiro. Então, o primeiro mês que vai ter esse aumento é referente ao mês de janeiro, com vencimento em fevereiro. O primeiro vencimento é 20 de fevereiro. Ah, certo. Maravilha. Olha, Alexandre. Todos os meses, né? Todos os meses, Sim. A partir de fevereiro, esse empreendedor vai precisar já pagar com o valor alterado.
Perfeito. Então, qualquer pessoa que tiver dúvidas ainda tem que procurar o Sebrae, ou pelo site, e num Sebrae também mais próximo da sua empresa, né? Isso, então os canais são, o 0800 570 0800 do Sebrae, nós temos o site do Sebrae, temos a sala do empreendedor, temos as agências, tá? Então, se ele não sabe qual que é o caminho, ele pode ligar no 0800 e a gente vai dar um local mais próximo aí para ele poder ser atendido. Maravilha, Alexandre. Muito obrigado pelo esclarecimento, hein? Um ótimo Fechou? dia para você. Valeu, obrigado. Um abraço, até Até mais. mais. É isso! Sempre é bom tirar dúvidas com o Sebrae, seja no 0800, seja em uma sala do empreendedor, que, aliás, nós vamos falar já já. Mas antes eu recebo o contador Antenor da Silva Filho para trazer dicas e tirar outras dúvidas sobre o MEI, inclusive para quem está começando. Tem muitas obrigações do MEI que existem desde o início e que a gente acaba não sabendo ou não cumprindo por falta de informação, de orientação mesmo. Porque o MEI vai lá, abre facilmente, até como uma conta digital que a gente vai lá e abre rapidamente no celular, mas não tem junto uma consultoria para entender as obrigações. Por exemplo, o MEI pode entender que ele pagando a mensalidade dos cerca de R$70, que era antes, né, agora 75, pagando a mensalidade e não ultrapassando o limite, já está tudo certo, mas na verdade tem que ter uma prestação de contas ali, um controle pelo menos mensal. Explica pra gente o que o MEI tem que fazer na prática. Abriu o MEI. Quais são as obrigações a partir de agora? O que eu oriento aos empresários, né, microempreendedores e os empresários também, que nós somos microempreendedores, é que separem as suas contas de pessoa jurídica da sua pessoa física. Faça todo o seu custo, o seu gasto, o teu desembolso da pessoa jurídica. E apure, né, faça uma planilha ou adquirir um sistema onde você faça as suas entradas, que são as suas receitas, menos as suas despesas, para ver se você realmente tem lucro. E daí do lucro você distribua para a sua pessoa física, né? Então aí você movimenta todo o seu desembolso da PJ na PJ e aí o que sobrar você passa para a pessoa física. E se eu dizer os seus gastos na pessoa física, ele faça as suas retiradas da sua conta pessoa física, né? Para não misturar, né? Porque hoje o empresário ele tem que misturar, é o meu dinheiro, mas não, peraí, é o dinheiro da sua empresa. E aí você tem a sua pessoa física para trabalhar com a sua pessoa física, E né? não só para um controle do caixa, mas principalmente por conta de estar legal, né? De estar enquadrado e fazendo corretamente para não ter que pagar para mais. Exatamente. Então, só recapitulando para que fique claro, primeiro tem que ter uma conta jurídica. Tem que ter uma conta jurídica. Tem que ter, não dá para receber na conta física mesmo fazendo nota pelo PJ. Não. E hoje em dia dá para abrir no digital. Digital. E de graça. E de graça. Já começa por É aí. bem mais fácil. Depois disso, segunda etapa, já tem o MEI, tenho a conta jurídica. A partir disso, então, eu tenho que receber nessa conta, mesmo que seja via Pix, emitindo nota, nessa conta os valores da minha empresa MEI. Exatamente. E a partir dali também elencar esses gastos. E se eu disser, mas eu não tenho nenhum gasto? Não, mas assim, ó, as pessoas, o microempreendedor, ele acha que não tem gasto, né? Vamos dar um exemplo de um profissional que ele se utiliza do seu carro próprio e vai trabalhar com o seu carro próprio, mas ele vai fazer um trabalho, vamos fazer um comércio, onde que ele vai fazer uma entrega do seu carro próprio. Percebe que aquele gasto ali não é da pessoa física, é o gasto da pessoa jurídica. Então, o combustível já pode ir como pode ser uma despesa. Aí pode chegar a citar, mas ele utiliza o carro para a pessoa física, como é que ele faz? Logicamente que tem que ter um controle, por isso que eu digo, né, o MEI e o empresário tem que ter controle, porque ele pode, no dia a dia, saber quanto de quilometragem ele fez com aquela PJ e fazer um cálculo, por isso que eu tenho que ter controle, fazer uma média, e aquela média ele transfere, né, da sua pessoa jurídica, a pessoa física pagando aquele combustível que a empresa tem que pagar para ele, porque ele se utilizou do carro. Aí você pode falar só combustível, depreciação, porque você está usando o carro para a sua empresa. Então manutenção, que é a depreciação também. Alimentação dá para incluir? Dá para incluir, claro, se você está o dia todo prestando serviço. Exatamente, se você está trabalhando para a empresa, você tem aquele gasto da alimentação. Para que isso? Isso é para você saber se a sua empresa realmente tem lucro. Porque você está apurando os custos da sua empresa, porque senão você está fazendo quilometragem, né? E eu trabalho muito, sou mentor também para microempreendedor individual no Impact Hub, e eu falo muito isso, que as pessoas às vezes trabalham dentro de casa, usam gás, usam energia, internet, e aí você tem um produto para oferecer,
qual é a precificação de seu produto. Se você não apura os seus Tem custos... que incluir esse custo ali para oferecer o serviço. Exatamente. Né? Então, você pode estar vendendo um produto a R$10, mas ele está valendo 15, aí você está tendo prejuízo ou está nem empatando. Percebendo. Por quê? Porque você não está apurando a precificação direta do seu produto. Na parte dos lucros, a gente, por exemplo, eu não posso pagar meu cartão de crédito na conta MEI, cartão pessoal. Não deve. Não deveria. Não deve. Não deveria. E para transferir para física, só os lucros, por isso que tem que ter esse controle. Isso. E o valor que, a princípio, você hoje está recebendo, que é o 1.518, que é o valor do MEI, que o MEI recebe o Prolabore, que o Prolabore o MEI também tem, 1.518. Então, você pode transferir aquele 1.518 e apurar, se deu lucro, transfere o lucro para o microempreendedor individual. Esse valor pode ser transferido, então, sempre que a conta for MEI e tiver em funcionamento? Transferido para a pessoa física? Eu vou mais além de MEI, claro que a gente está aqui falando de MEI, mas isso é uma prática que deve falar com todos os empresários. Os empresários têm o seu Prolabore, okay, que é o salário mensal do empreendedor, né? E para a sua conta, e depois vê a distribuição de lucro. Se tiver lucro, distribui o lucro. Que quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, lá, você vai botar os rendimentos tributáveis, que é o Prolabore, e rendimentos isentos, que é a distribuição de lucro. O lucro fica como isento, Isentos porque os outros já foram tributáveis, Exatamente. se você estiver fazendo tudo corretamente. Exatamente. São muitas dúvidas. Bastante. Nessa conversa aqui a gente já esclareceu tantas, né? E você também pode participar conosco, a gente vai precisar que o Antenor retorne para a gente conversar mais sobre isso. Mas antes de encerrar, eu vou dar já um e-mail para você mandar sua dúvida para uma próxima conversa nossa. Antes de encerrar, eu gostaria que, como o senhor atende muita gente, falasse quais os principais erros e quais os principais pontos de atenção para que o MEI continue fazendo as prestações de contas de forma correta. Os principais pontos perigosos, né? Olha, se não cuidar isso, pode ser que pague mais aqui, pode ser que tenha um problema com a receita. O que o senhor deixaria, assim, de dica para quem é MEI e está nos assistindo? Então, um dos pontos que a gente tem que cuidar é o valor, né, de 81 mil, não ultrapassar 81 mil. Se ultrapassar isso, fazer o desenquadramento, né, de MEI para Simples Nacional. E aí tem que procurar um contador? O contador ou pode ser no sistema? pode fazer no portal o desenquadramento, mas para que você possa deixar de ser MEI para o Simples Nacional, aí você precisa de um contador, porque você vai mudar a sua forma jurídica, né, de empresa, né? Então, você pode ser um empresário individual limitada. Então, você vai deixar de ser MEI, vai ser um empresário individual limitada e vai ter que ter um contrato registrado na junta comercial. Aí você vai precisar de um contador para que você possa fazer essa transformação, ok? Não esquecer do pagamento das guias mensais, né, que hoje está em torno aí de R$ 81,00 para quem é comércio e serviço. E paga no próprio aplicativo. E paga no próprio aplicativo. Todo dia 20 de cada mês, você pode ir no portal e tirar lá a guia, tranquilo, né? Então, a gente percebe que tem muitas pessoas que deixam de estar pagando isso, porque isso a Receita vai cobrar, né, futuramente vai cobrar de você com juros e multa. E também a Receita Federal, sabendo às vezes que você está atrasando essa guia, ela desenquadra também você do MEI, passando você para Simples Nacional. E falando em Simples Nacional, o Sebrae faz um alerta, hein? O empreendedor que precisa passar sua empresa para o regime de tributação simplificado, o prazo termina agora dia 31 de janeiro. E essa data também vale para os empreendedores que foram desenquadrados do Simples e precisam quitar suas dívidas para poder retornar ao regime simplificado. São muitos detalhes. Isso. Não é para assustar ninguém, mas não é tão simples assim como parece, como a gente encontra na internet. O bom é que tem como fazer da forma correta, tem como a gente ter informação. Por isso que a gente vai deixar um e-mail para você mandar suas dúvidas e aí a gente vai elencar as principais para o Antenor voltar e responder. E aí a gente pode até desmembrar mais cada assunto, entendendo quais são as principais dúvidas, né? Lógico. Deixa eu ver aqui para nós. Já está combinado, ele vai ter que voltar, né, Antenor? Exatamente. Produção TV Inova SC, que aí você escreve Producal TV Inova SC,
sebrae@ndtv.com.br. Você manda para nós a sua pergunta, as principais dúvidas a gente vai trazer aqui de volta para esclarecer e para que todo mundo consiga preencher de forma correta e consiga trabalhar tranquilo, porque já registra o MEI para conseguir trabalhar de forma tranquila, mas tem que fazer do jeito certo. Exatamente, né? Por isso que eu digo que as pessoas acham que eu vou abrir um MEI, mas eles esquecem que eles são um empresário, são um empreendedor. Não é só abrir um MEI. Não é só abrir um MEI, eles começam a ter obrigações, né? Eles começam a prestar serviço, eles começam a ter algumas obrigações e assim, todo empresário, a empresa eles abrem para dar lucro, né? E você está sabendo se o seu MEI está dando lucro? Então, para que você perceba se está dando lucro, você precisa fazer seus controles, suas contas, para saber qual também percentual de lucro da sua empresa, né? Tá certo. Muito obrigada, Antenor, pela sua presença. A gente vai continuar essa conversa em breve. Bom, as dúvidas vão surgir sempre que nós estivermos em movimento, mas você pode buscar o apoio do Sebrae para ter esses esclarecimentos. Inclusive, um bom local para você receber esse apoio é a Sala do Empreendedor, como a de Palhoça, que você vai conhecer agora. E a gente já aproveita para reforçar as mudanças deste ano para os MEIs. Olha só. O regime de microempreendedor individual tem sido um dos pilares para a formalização de pequenos negócios no Brasil. E 2024 encerrou com mais de 15 milhões e meio de MEIs formalizados e ativos. Para entender melhor as mudanças do regime MEI para 2025, visitamos a Sala do Empreendedor em Palhoça. Procura fazer com que o empreendedor consiga trabalhar o seu crescimento, trabalhar também a sua atividade em parceria com a Prefeitura, com o Sebrae e os demais parceiros que nós temos que oferecem esses serviços. O regime de microempreendedores individuais, conhecido como MEI, foi criado em 2008 como instrumento de redução da informalidade e de fortalecimento da economia, auxiliando prestadores de serviço, artesãos e comerciantes, né, a desenvolverem os seus negócios de forma formalizada. Então, quais são os benefícios do MEI, né? Ele tem um CNPJ, ele pode vender, inclusive, para o serviço público, ele tem um faturamento anual de até R$81 mil, né? E também, assim, ele tem um imposto facilitado. Então, ele tem uma tributação única, que vem incluída num pagamento único que ele tem que fazer mensalmente, que envolve a sua contribuição previdenciária e o imposto, seja de serviço, o ISS, no valor de R$5, ou ICMS, se ele trabalhar com comércio, com venda de produtos, no valor de R$1. Além de tudo isso, o MEI tem os benefícios previdenciários. Então, a parte da contribuição na guia DAS serve para que ele tenha os benefícios do INSS. Então, ele pode ter um auxílio-doença, pode ter a contribuição para aposentadoria por invalidez, auxílio-maternidade, pensão por morte, todos os benefícios que a Previdência Social oferece ao trabalhador. Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.518, acontece também a mudança do valor da contribuição previdenciária que o microempreendedor precisa pagar todos os meses. Com isso, o novo valor arrecadado através do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, passa de R$ 70,60 para R$ 75,90, o equivalente a 5% do salário mínimo. Para a modalidade exclusiva para caminhoneiros, o valor vai de R$ 169,44 para R$ 182,16, representando 12% do salário mínimo, com possível variação até R$ 188,16, dependendo do produto transportado e local de destino. Os MEIs que exercem atividades sujeitas ao ICMS, ou seja, comércio e indústria, têm um acréscimo de R$ 1 por mês no DAS. E para as atividades sujeitas ao ISS-QN, ou seja, prestações de serviço, a taxa é de R$ 5, com a soma de R$ 6 para os que exercem os dois tipos de atividades. O sistema do MEI continua até o momento valendo da mesma forma que antes, embora esteja tramitando a uma alteração lá no governo federal para aumentar o faturamento do MEI e outros benefícios também, mas isso ainda não foi decidido pela Câmara de Deputados e aprovado. Além do apoio oferecido pela Sala do Empreendedor, a Adriana destaca a importância da parceria da instituição com o Sebrae e ressalta a abertura desse canal de informação e capacitação. O Sebrae nos apoia com consultorias, com parcerias,
com capacitações, com palestras. Inclusive, todos os funcionários da Sala do Empreendedor são sempre capacitados através de eventos que o Sebrae promove para desenvolver, né, o próprio atendente, para que ele tenha todas as informações necessárias para quando o empreendedor chegar aqui na sala, ele tenha um atendimento completo, que ele saia daqui desde a formalização até podendo atuar normalmente no seu negócio. Sendo que sempre é muito bem recomendado os canais que o Sebrae tem de atendimento, como às vezes na internet tem muitos cursos disponíveis, e a gente aconselha o empreendedor a se especializar, se capacitar também através desses cursos, né? Eles são gratuitos, estão dispostos lá no canal do Sebrae, além das consultorias, que tem também através só do Sebrae, mas o normal, também mais facilitado, é que a consultoria seja realizada aqui na prefeitura, na Sala do Empreendedor. Por quê? Porque isso aproxima do empreendedor, né, que está no município, que está no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina, e tem aqui na Sala do Empreendedor já esse canal pronto para o seu atendimento, sem precisar ir a outro local mais distante e muitas vezes inviável de acordo com a sua rotina de trabalho, né? Para a dona Rosângela, que já trabalha há mais de 2 décadas com costura, as principais motivações de regularizar sua profissão através do MEI foram os benefícios previdenciários e a oportunidade de expandir seu negócio oferecendo parcerias mais qualificadas. Eu trabalho com ajuste, com reforma, peças sob medida e eu tenho trabalho formalizada, né? Todos os meses eu pago as minhas DAS, né? Por quê? Porque quando eu chegar na época de me aposentar, está tudo organizado. E eu quero também agora começar a trabalhar para a empresa, né? Porque eu trabalho também eu faço também facção. E as empresas, então, a gente vai ter que emitir nota, então eu já tenho o meu CNPJ para me poder trabalhar. Oferecer os meus serviços para as empresas, né? Prestar serviço. E é isso, e para mim está sendo maravilhoso. E para os trabalhadores autônomos da Grande Florianópolis, a Adriana reforça: regularizar sua situação de trabalho através do MEI é o primeiro passo para fazer seu negócio crescer, e a Sala do Empreendedor e o Sebrae estão de portas abertas para ajudar a fazer esse sonho virar realidade. Eu sempre recomendo às pessoas que a sua meta seja sempre o crescimento. Então eu sempre digo que as pessoas busquem sim se capacitar, busquem quem possa ajudar, que a Sala do Empreendedor é uma mão amiga, onde pode disponibilizar vários serviços, e muitas vezes quando a gente não pode disponibilizar um serviço, a gente busca uma forma de auxiliar e encaminhar esse empreendedor. Exatamente, ninguém cresce sozinho. O microempreendedor precisa de apoio, de orientações para encontrar o melhor caminho para o seu negócio. A Sala do Empreendedor está de portas abertas para você e para o seu negócio. E o programa de hoje fica por aqui, mas na TV Inova você sempre tem dicas para o seu negócio. Continue conosco e até a próxima.